Podemos chamar agora, então, Juliane Lins, que foi casada durante 10 anos com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Se separaram em 2006 e tiveram 2 filhos. Boa noite, Juliane. Seja muito bem-vinda ao ICL segunda edição. Boa noite. Eu que agradeço o convite. E só dê um pouquinho de paciência comigo, que é o meu primeiro ao vivo e eu estou bem destemida para tirar essas conclusões todas aí, né, desses comentários todos. Novamente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Juliane, desde a separação, você fez uma série de denúncias, né, contra o Lira, inclusive de ter sofrido agressões físicas, mas também sobre a vida política do atual presidente da Câmara. Vamos começar falando sobre o tema do momento, que é a operação da Polícia Federal em Alagoas. Quando a Operação Hefesto foi deflagrada e o cofre e malas de dinheiro foram encontradas com pessoas ligadas a Arthur Lira, a senhora postou o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no post. Quando as instituições funcionam, os picaretas são pegos. Não cansarei de pedir intervenção no judiciário alagoano nos processos vinculados a Arthur Lira. Fui testemunha de acusação do maior desvio de dinheiro público de Alagoas. As digitais são semelhantes e os padrões os mesmos. A senhora disse que foi testemunha, né, do maior desvio de dinheiro público de Alagoas. O que a senhora viu? O que a senhora sabe? Na Operação Taturana, eu fui testemunha de acusação contra ele. E realmente eu vi tudo, digo e repito, os malotes chegavam lá em casa, as malas de dinheiro chegavam lá em casa, era contado, separado, distribuído. Então, eu vi, eu sou testemunha viva disso. Eu não posso negar o que eu vi, não é verdade? Então, o modus operandi está praticamente muito parecido. Está muito parecido. O sistema está idêntico, assim. A senhora conhece o Luciano? Boa noite. É difícil você estar falando sobre isso, porque eu nunca fui levada a sério, né? Eu sempre fui descredibilizada de tudo que eu falei até hoje. E até que, enfim, as coisas estão sendo esclarecidas. Mas o que a senhora viu de materialidade? A senhora via dinheiro, a senhora via compras de imóveis, a senhora via pessoas, outros nomes sendo utilizados, laranjas. A senhora poderia descrever para a gente um pouquinho mais, por favor? Eu via os malotes de dinheiro chegando, eu vi o dinheiro chegando, eu vi o dinheiro sendo contado, o dinheiro sendo distribuído em envelopes. Eu vi aquisições de imóveis, de fazendas, tudo em nome de laranjas. Inclusive, tudo isso faz parte de um processo que é uma caixa de Pandora. Por isso que eu falo da justiça alagoana, porque é uma blindagem em cima disso, né, do processo, que tem tudo lá dentro. Está tudo lá. Tenho provas cabíveis, eu tenho toda a documentação, eu tenho tudo. Mas, infelizmente, ninguém do judiciário alagoano faz nenhum pedido que é feito pelos meus advogados de COAF, de Receita. Ninguém é chamado, ninguém é notificado. E fica sempre essa compras, isso que eu posso falar na minha gestão. E o que se sabe agora, pois não. A senhora concordaria em receber alguém de nós para mostrar esse material que a senhora tem? Se mostro, eu tenho tudo isso, eu tenho um acervo pessoal muito bem guardado. Inclusive, eu demonstrei em alguns vídeos numa rede social minha. Foi a partir daí que eu mostrei algumas coisas, não detalhadamente, né, porque eu sempre fui calada, silenciada em meus vídeos, tudo meu é sempre censurado, manda tirar do ar, eu acordava com notificações para mandar retirar meus vídeos do ar, enfim, eu sou muito silenciada. É uma blindagem que é surreal, é uma coisa fora do comum. Eu não sei por que de tudo isso, porque existe, está lá.
É uma caixa preta, está lá. Tudo inserido nesse processo que é blindado. E tudo dele, ele faz com segredo de justiça. Tudo, tudo, tudo. Ele me silencia de todas as formas. Bom, a gente vai procurar a senhora para pegar todo esse. Pegar esse material e a senhora vai poder mostrar isso para o Brasil inteiro, né, Elô? Elô tem uma pergunta Exatamente, eu também. ia falar isso, Juliane. Eu vou aí te fazer uma visita, a gente vai conversar com calma. Mas eu queria te dizer o seguinte: quando a gente viu aquelas imagens, né, de cofre cheio de dinheiro, acho que aquilo não te surpreendeu nem um pouco pelo que você já conhecia. Eu queria também destacar para a nossa audiência que você está acompanhada do seu advogado, porque você não pode falar certas coisas sem ter a certeza de que você está pelo menos protegida, já que a lei não tem querido, a lei do Alagoas não tem tentado, ao menos, investigar os casos e apurar o que acontece. Você, pelo menos, tem que se proteger, né? Mas eu acho que você não viu nenhuma surpresa ali. O que eu queria saber de você é se você está dizendo com todas as letras que os desvios de dinheiro que você observou, dinheiro chegando, dinheiro saindo. Poxa, a Elô travou. Bom, deixa a Elô perguntar, mas eu gostaria de saber se a dinheiro- senhora. Voltou. Voltou. Bom, eu queria saber se ela conhecia o Luciano Cavalcante, esse assessor do Arthur Lira, que está envolvido agora nesse esquema aí de dinheiro. Se ele foi afastado da liderança afastado do PP da- por conta desse escândalo, né? Exato. A senhora conhecia, tinha relacionamento de trabalho, tudo com ele? Eu conheço o Luciano, sim, mas eu conheço muito pouco, não de convivência, porque eu não estava mais casada com o Arthur quando ele começou a trabalhar com o Arthur. Mas com dinheiro Mas junto? eu sei da proximidade, ele ia sempre buscar meus filhos, ele tinha um relacionamento bom com os meus filhos. Enfim, eu conheço dessa forma. Eu Vamos não tinha pedir- proximidade. E o Catunda? Catunda. E o Catunda? O Catunda, dono da Catunda Mega eu Link. conheci. O Catunda eu conheço também, conheço a família, conheço a ex-mulher dele. A atual eu não conheço, não sei quem é a pessoa, mas o Catunda eu conheço, sim. E com essas duas pessoas, Inclusive, Luciano, uma época tentaram alugar até o meu apartamento. Tentaram até alugar o apartamento que eu tenho lá em Maceió. Que o Arthur, inclusive, semana passada eu fui surpreendida por uma decisão da da quebra de usufruto. Porque eu passei uma época sem pagar o condomínio por conta do TSE. Eu fui orientada por outro advogado, era outro escritório que tomava conta das minhas causas. E, na época, esse apartamento saiu na declaração do TSE do Arthur e na declaração do TSE do Fernando Collor. Então, eu não sabia de quem era o apartamento, que ele tinha me dado de boca, que não tem nada registrado, nada documentado, que era o usufruto dos meninos. Inclusive, esse apartamento a história dele é muito nebulosa, porque ele tem duas promessas de compra e venda. Então, assim, eu fui lá, entrei no apartamento, minhas coisas estão lá, eu fiquei, como diz a história, eu me acocei do apartamento e fiquei para ver se eu não ficava sem nada e tinha um lugar para morar, porque eu não tinha lugar para morar. E agora eu fui surpreendida com essa quebra de usufruto que ele alega porque eu não paguei esses condomínios. E, inclusive, meus advogados já estão resolvendo isso. E depois eu voltei a pagar. Enfim, sempre querendo me silenciar, me denigrir a minha imagem, denigrir, me constranger, me deixar como a errada da história. Aí agora um apartamento, porque uma juíza que ainda não deu a sentença de uma partilha de bens, de uma dissolução de união estável. Ela não sentenciou, mas sentenciou a quebra de usufruto de um apartamento que ela ainda não deu, porque não tem nada documentado. É muita coisa. Inclusive, repito, esse apartamento, o pessoal da família do Catunda tentou alugar de mim, da minha pessoa. Me procuraram, uma corretora me procurou, de imóveis, querendo alugar apartamento. Eu disse não. Para político, eu não vou alugar.
Juliane, deixa eu te perguntar Vai lá, deixa eu Elô, te por favor. perguntar uma coisa, acabar a pergunta que eu estava fazendo. Você disse que quando era casada com o Arthur Lira, você viu o dinheiro chegando, o dinheiro saindo, e eu queria saber se você sabia ao certo que parte desse dinheiro ficava com o Arthur Lira, porque a gente viu aqui com o orçamento secreto muito dinheiro sendo distribuído, e existe uma suspeita grande de que, ao distribuir o dinheiro, ele tenha ficado com uma parte, um rachadão, né? Não seria nem uma rachadinha. Se você acha que esse foi o modo de operar. Se você pode responder isso. Eu não sei se eu posso responder, mas eu vou responder. O modus operandi é o mesmo. Não vou mentir, o modus operandi é o mesmo. É a mesma situação. E esse dinheiro que eu que eu via chegando e saindo, eu às vezes perguntava do que se trata. Ah, eu vendi uma fazenda, eu vendi isso, eu fiz aquilo, eu vendi boi. Entenda, eu nunca sabia ao certo, ele nunca me dizia do que era o certo, a procedência daquele dinheiro, de onde vinha aquele dinheiro. Mas a partir do momento que eu comecei a tomar pé das situações e me informando, quando eu realmente me separei, foi quando eu soube de tudo. E eu que tomava conta dos documentos, de tudo assim, dos pessoais, de cofre, de tudo. Então, por isso que eu tive acesso a essas provas. Chico, eu queria fazer só uma parte para explicar que toda essa situação que Juliane está falando agora, está explicando para vocês agora, tudo isso já foi levado a efeito de conhecimento da mídia por mais de uma vez, e também a efeito de conhecimento do judiciário, certo? Entretanto, a atenção que foi dada a tudo que ela falou foi zero. Inclusive, essa situação do dinheiro que foi distribuído já foi capa de revista, já foi notícia nacional, já saiu em jornais televisivos, em jornais escritos, e, apesar de ser uma notícia que, acredito, deveria chamar a atenção das autoridades competentes por investigar e punir esse tipo de conduta, assim como nos casos em que Arthur litiga contra Juliane no cível e no eleitoral, tudo ficou em panos quentes. Nada veio a ser punido, nada veio a ser devidamente investigado, e Juliane já se disponibilizou, inclusive, ao próprio Ministério Público, onde, em determinada oportunidade, ela recebeu uma recomendação do Ministério Público Federal para asilo internacional por perseguição que sofre justamente da pessoa que estamos falando, certo? Da pessoa em questão. Então, tudo isso, todo esse cenário é fechado justamente nessa perseguição institucional e também nessa perseguição política, onde Juliane não tem sequer uma liberdade de usufruir de bens que, de direito, são dela. São de usufruto, são de propriedade dela. Está sendo prejudicada desde o primeiro momento até o momento presente. Juliane, não são poucos anos essa situação. Desculpa te interromper, mas eu só queria comunicar a você que nós temos quase 30 mil pessoas acompanhando simultaneamente a nossa transmissão. Então, sim, você está sendo ouvida. Vou passar para o meu colega Chico Sá. Olha, é a maior audiência neste momento na internet ao vivo. Essa é a maior audiência. Bate CNN, bate todo mundo. E a senhora vai ter mais o que falar, porque eu fiquei feliz de ver que a Heloísa Vilela está disposta. Sim. É grande repórter, que eu conheço há tantos anos como repórter, acompanhar a senhora de perto com essa documentação toda, porque a gente quer saber disso, né? Agora, a senhora disse numa entrevista, num post, que Lira é um homem perigoso. É perigoso o quê? Na relação pessoal, ele já agrediu a senhora, segundo a senhora disse. Ou ele é perigoso como? Para o país, para as pessoas, para as instituições? O que a senhora tem que a faz dizer que ele é perigoso? Ele é perigoso em todos os sentidos. Ele não tem limites para perseguir quem vai de encontro, quem vai contra, na verdade, ao que ele quer. Ele não mede esforços. Isso é a pura verdade. Ele usa os meios que ele tem e de que ele pode para perseguir, para agredir, para atingir. Ele não tem escrúpulos para nada. Ele é uma pessoa que ele realmente é do ser dele.
Ele é uma pessoa vingativa, ele é uma pessoa ruim e ele não pode ser constrangido, porque ele sai do sério. Chico Sá, por favor. Juliane, boa noite. Obrigado por falar com o ICL Notícias. É um prazer falar contigo. Quando você falava do apartamento, do imóvel que você usufruía com a família, você cita o Fernando Collor, que o apartamento passa a pertencer ao senador, atual senador Fernando Collor. Aliás, recentemente condenado por corrupção pelo STF. Como é essa história? O Collor tem algum negócio com o Arthur Lira? Foi na época da eleição para governo, né, para governador do estado lá de Alagoas, que ele foi candidato. Não sei, não posso afirmar que foi dado algo a ele de garantias, que inclusive estavam outros bens que pertencem ao Arthur na declaração do TSE. E depois foi informado a desculpa que deram foi que foi digitado errado, que foi errado, mas que iam consertar. Mas que existiu esse fato, existiu sim. Não só esse apartamento, como outros bens que eram do Arthur estavam no nome de Fernando Collor. E isso eu acho que foi alguma conversa, né? Para esconder bens? Uma conversa para esconder bens? Isso, Elo. A Heloísa está perguntando se foi uma conversa para esconder bens. Quem estava escondendo o imóvel do outro? O imóvel era do Lira e estava em nome do Fernando Collor, ou era do Fernando Collor e estava em nome do Lira? Você tem uma ideia mais precisa disso? Nome do Arthur, e depois saiu na declaração do Fernando Collor para o TSE. Isso eu acho que já vinha há muito tempo, eles já estavam conversando há muito tempo por conta da campanha para governo que o Arthur estava apoiando o Fernando Collor à época. Juliane, vou fazer uma pergunta e depois vou passar para o César Carejon. Você pode dizer para a gente quem são os operadores de Arthur Lira? Quem são as pessoas? Que rede é essa que ele trabalha para esse modus operandi, como a senhora descreveu para a gente? Na verdade, esses nomes eu não posso dar, porque eu já fui processada por conta disso, não é verdade, doutor Everton? Assim, eu estou sendo silenciada de todas as formas. Eu não estou podendo mais falar de vários assuntos, porque ele tem me silenciou, ele me calou, me amordaçou, porque são assuntos que eu não posso mais, que eu queria muito falar, inclusive, que são empresários, são donos de construtora. Eu não posso dar nome aos bois, como diz a história, mas eu posso dizer isso. São corretores de imóveis, outros políticos, exatamente, outros políticos. Então, a rede dele é uma teia muito grande. É uma teia muito grande. E todo mundo ali blindado. Entendeu? Ele é blindado por todo mundo. Todo mundo faz o que ele manda. É ordem. Então, tem ordem ali. E realmente é tudo muito bem esquematizado. E aí de quem não fizer o que ele manda. Porque aí os encantos se dobram. César Carejon. Juliane, obrigado pela entrevista que a senhora nos concede nesse momento. Muito ao encontro do que a senhora acabou de dizer, a pergunta não é fácil, mas eu preciso fazê-la. Se a senhora já foi ameaçada, agredida pelo Arthur Lira, no caso de resposta positiva, o que aconteceu, e com base no que a senhora acaba de dizer, que quem não rezar a cartilha segundo aquilo que ele manda, existem consequências, eu gostaria de perguntar se a senhora acredita que o Arthur Lira seria capaz de mandar matar alguém. Ele não... Eu não sei a minha pessoa, porque ele me ameaçou, inclusive disse que onde não há corpo, não há crime. E ele tenta me silenciar de várias formas, é por isso que eu tenho essa necessidade de estar sempre me deslocando de um local para outro que seja seguro. Eu não fico mais em Maceió, porque eu não posso caminhar na praia, porque eu tenho medo, não é ele chegar e pegar, tá entendendo? Mandar, tipo assim, vai ser um assalto, foi um assalto,
uma batida de trânsito, o cara disse, como hoje a gente vê diariamente nos jornais, desceu e discutiu e ela, eu não tenho nada a ver com isso. Entenda, eu corro um risco eminente de vida, sim, eu sei muita coisa, eu sei o que eu sei, e ele sabe que eu sei. Entendeu? A agressão existiu, sim. Eu fui obrigada, coagida, a dizer que não tinha ocorrido. E é uma coisa que realmente me machuca muito, assim, mas vai haver, depois vocês... É muito difícil, me desculpe, mas é muito difícil falar sobre aquela noite, porque existe o Juliene antes daquela noite e o Juliene após aquela noite. Fui agredida, sim, fui obrigada a mudar o meu testemunho, fui descredibilizada por isso, fui desacreditada por isso. E hoje eu estou resgatando o meu nome, a minha dignidade, que ele queria me tirar. E ele não vai me tirar. Ele não vai tirar minha dignidade, nem o meu nome. Porque, como ele disse, que o prazer dele ia ser me ver morando embaixo de uma ponte, que era o que eu merecia. Dona Juliane, a senhora falou que ele é perigoso. Ele é perigoso para Lula, para o governo Lula, ou ele tem medo também? Ele sabe onde atingir. Ele sabe as articulações que ele pode fazer. Ele gosta de poder, ele gosta de estar sobressaindo, ele gosta de autoritarismo. E ele veio de um governo que deu toda a carta branca a ele. Ele mandava e desmandava no governo passado. E hoje está diferente. Eu só acho que Lula não pode se render aos caprichos dele, entendeu? Eu acho que tem que ser muito bem planejado isso, muito bem conversado, porque, na verdade, ele tem sede de poder. Ele tem sede de poder. Eu acho que, na verdade, ele queria ser o presidente da República, por isso que ele está lá querendo ser primeiro-ministro, querendo implementar isso, porque, realmente, ele não tem, eu não sei nem a palavra para definir a gana dele, a gana de poder dele, de dinheiro, de poder. Ele não tem, ele pisa em quem ele quiser, ele passa o rolo, compressor, o trator e vai embora. Problema seu. E tá aí onde é que tá, né? E tá aí onde é que tá, né, Juliane? Deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, te fazer duas perguntas em uma. Você se lembra de algo concreto, alguma expressão que ele costumava usar dentro de casa, a maneira como ele falava, algo que, na maneira de falar, mostre essa sede de poder, coisas que ele dizia onde ele queria chegar? E depois disso, bom, queria que você me respondesse isso, eu vou te fazer uma segunda pergunta rapidinho em seguida. Não, porque ele sempre foi muito autoritário, ele era uma pessoa que sempre gostava de estar tudo no controle dele, do jeito dele, e ele, nesse aspecto, ele não conversava muito comigo, e porque na época eu era muito tolhida, eu era muito silenciada no sentido de eu não saía de casa, não podia sair, era um ciúme doentio, quando eu saía eu tinha que sair com segurança, ou com motorista, ou com algum familiar meu, ou com algum familiar dele. Então, assim, dentro de casa, ele sempre foi autoritário, de dizer assim, ele sempre foi exigente, né? Foi exigente no meio familiar, de educação, de se portar, e isso era uma obrigação minha, como que mulher tinha que estar ali para servir e para cuidar dos filhos, tanto que eu deixei de estudar, deixei de trabalhar, por conta disso. Mas aí depois é que a gente vai vendo as violências que a gente sofre, que as mulheres sofrem nesse sistema patriarcal. E eu não fui mais conivente com isso, foi quando eu me rebelei e disse, não quero isso para mim, não quero isso para minha vida. E sofri, e sofro até hoje as consequências disso. E agora a segunda pergunta é essa, você tem medo, Juliane? Porque você me disse, né, hoje quando a gente conversou no telefone, você falou que acompanhava o meu trabalho fora do Brasil e tal, e que você estava achando que você talvez tivesse que fazer o caminho inverso do que eu fiz. Eu vim para cá, você está achando que talvez você tenha que sair do Brasil? Eu creio que sim, porque realmente eu, meu atual companheiro, nós não temos mais condições de estar aqui. Porque, assim, eu preciso da segurança do Estado, eu preciso da segurança
Tanto que foi recomendado pelo promotor da Operação Taturana, que foi excelente, ele fez uma recomendação de asilo político internacional, foi enviado todos os ofícios para a Damares, ela não me atendeu. Quando ela mandou uma equipe para Alagoas, que eu tive que me deslocar de onde eu estava para ser atendida em Alagoas, com toda a segurança que esse promotor me proporcionou, foi que ela chegou lá, uma psicóloga e uma advogada, conversou comigo e disse, você vai ter que se mudar, você vai para o extremo norte do Brasil e você vai mudar o seu nome, você não pode ter mais aparelho telefônico, você não vai ter contato mais com família, blá, blá, blá. Enfim. Aí eu disse, quer dizer que eu vou para o extremo norte, vou ser enterrada numa vala rasa com o nome de Maria. Não, muito obrigada, não é isso que eu quero. Aí foi quando o promotor disse, não, foi isso no ofício que eu pedi. Eu tenho esse ofício, inclusive, de recomendação, tenho toda a documentação. Tenho tudo para provar tudo que eu estou falando. Aí foi quando eu disse, não. Se o governo não tem nenhum... O governo da época não tinha nenhum interesse em me proteger, diante de tudo que eu sabia, diante de tudo que eu testemunhei. Entendeu? Então, realmente, eu não tenho medo dele. Medo eu não tenho mais, não. Mas eu não sei do que ele é capaz, do que ele, no auge da ira dele, do que ele possa fazer. Não é ele, né? Num outro post que a gente vai mostrar agora, a senhora diz que até a CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, serve de cabide de emprego para aliados de Lira. A senhora diz o seguinte, olha, o mais curioso é que esta mesma empresa, CBTU, ainda está servindo de cabide de emprego para a esposa e irmão do assessor do Arthur Lira, alvo da última operação da PF. Que aliado de Lira ainda está lá? Desde quando? Mantido por quem? Olha, o que eu sei, inclusive hoje teve aquele processo que ele foi inocentado, né? Ele não virou réu da CBTU, inclusive, aquele desvio de 106 milhões. Ora, se ele não foi ainda por 300 milhões que foi desviado da Operação Taturana, 106 mil ia ser fichinha, né? Lá tem o superintendente da CBTU, é o irmão do Luciano. A esposa do Luciano é lotada na CBTU. E tem uns salários e tudo aqui. Ela é R$13.300, o irmão do Luciano ganha R$19.487. A minha própria filha trabalha na CBTU também. E a minha filha não é filha dele, mas está lá com ele. Vários. Tem o do INCRA, o César Lira, é primo dele, está lá. O da Codevasf, o Joãozinho Pereira, que é primo dele, aliado político dele, está lá, na Codevasf. Então, todos esses cargos é ocupado por familiares ou por amigos mais próximos. Irmão do Luciano, que foi afastado da liderança do PP, que é um assessor muito próximo do Lira. Não estamos falando de qualquer um conhecido. O Luciano, que tem o irmão na CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, é irmão do Luciano. Então, é mais uma ligação. Mas, Luciana, eu queria te perguntar a relação... Juliane, perdão, querida. Da relação do Lira com as prefeituras de Alagoas. Canapi. Já que falamos da Taturana, a Taturana, para quem não sabe, é uma operação de investigação de corrupção brabíssima em Alagoas. Assim, só o Lira é acusado de desviar 300 milhões. E essa operação chafurdou, balançou o mundo alagoano. Por conta da Taturana, o Arthur Lira vira ficha suja. Ele concorre na última eleição, que ele exerce o mandato agora, com uma liminar. Ele concorre com uma liminar. Ele não poderia ser candidato. Ele protegido pela Justiça de Alagoas, ele concorreu com essa liminar. E por essa liminar é que ele é hoje presidente da Câmara. Mas eu gostaria de te perguntar a relação dele com as prefeituras, com os prefeitos, já que você falou dos envelopes de dinheiro, que viu muito isso dentro de casa. Qual a relação do Arthur Lira com as prefeituras, com os prefeitos de Alagoas? Não, ele tem várias prefeituras lá. Ele tinha mais, mas perdeu muitas prefeituras agora no último pleito.
E por conta também, eu acho que do orçamento secreto, né? Que acabou o orçamento secreto, ele não vai ter mais como bancar as prefeituras, então cada prefeito está procurando como é que vai respirar. Mas ele tinha assim, mandou muito dinheiro para muitas prefeituras, para a prefeitura de Rio Largo, para a prefeitura de Campo Alegre, várias prefeituras. E eu tenho, não posso, né, orçamento secreto. Foi o que eu mais bati na campanha. Foi o orçamento secreto. Hoje ele não tem mais isso, então ele está amarrado e está esperneando porque quer alguma coisa, porque realmente perdeu o poder lá. Canapi. Perdeu muitos aliados por conta disso. Chico, e também vale citar Canapi. que essa ação que você acabou de mencionar, que tem a liminar, essa ação também ainda está tramitando. Ele ganhou a liminar em primeiro grau, mas continuamos tocando a ação. Hoje ela saiu do STJ, está direcionada ao Supremo Tribunal Federal para julgamento. Então ainda não acabou essa história. Essa história ainda vai dar algum pano para a manga, porque a ação ainda não está encerrada. Ótimo, obrigado. Galejão, você tem uma pergunta, César? Tenho. Obrigado, Chico. Juliane, a senhora disse ainda em 2019, abre aspas, que o patrimônio que ele oculta supera os 40 milhões de reais, fecha aspas. Isso há 4 anos e antes disso tudo que a gente sabe que aconteceu em termos de emenda do relator, do governo Bolsonaro. A senhora tem alguma noção de quanto seria o patrimônio que o Arthur Lira oculta hoje, em 2023? Olha, sinceramente, eu acho que esse valor deve ter quadruplicado, porque ele tem um apartamento de 10 milhões, ele quase isso, comprou frente ao mar ano passado, inclusive ele já deve estar morando nele. Ele comprou uma casa na Barra de São Miguel, também na faixa de 10 milhões, beira-mar, na Barra de São Miguel, onde o pai dele é prefeito de lá. Ele comprou fazendas, ele compra gado, porque é bem imóvel, não tem como você tá controlando, né? Tá lá, movimentando. Mas, com certeza, o patrimônio dele quadruplicou ou mais, eu nem sei, eu acho que tá... Não quero nem dizer números para não estar errada, por isso que eu não falo em números, porque fica muito difícil, mas realmente ele deu um boom. Como é com uma pessoa que era da origem que teve, o pai funcionário do colégio, a mãe professora, entra na política e depois vai crescendo, e depois dá esse boom. E principalmente o boom dele foi depois da Operação Taturana. Entendeu? Foi quando ele começou a adquirir imóveis. E, inclusive isso, em nome de laranjas, porque ninguém consegue achar esses imóveis. Ele sempre coloca em nome de terceiros. Só uma coisa assim ou não, a Elô quer fazer a última pergunta, mas eu queria saber de Canapi, que comprou 330 kits por 5 milhões e 600 mil reais. Ele tem uma ligação estreita com a prefeitura de Canapi? Eu não sei dizer, Chico, porque essa informação realmente eu não posso passar, porque eu não sei como é que está a relação dele com o Canapi. Ok. Elô, Heloísa Vilela. Não, eu só queria te perguntar qual foi o momento em que você rompeu? Quando foi que você rompeu com tudo isso e resolveu abrir a boca? Na verdade, eu já tinha me separado dele quando eu descobri várias traições. Desculpa até, isso é uma coisa muito pessoal. Mas quando eu descobri as traições e a atual esposa dele, antes era amante dele, e já estava há muito tempo com ele, eu acho que uns 3 anos, eu ainda casada com ele, eu não suportei mais aquilo, não era aquilo que eu queria para mim. Então, foi quando eu engravidei do meu filho mais novo, mas ele saiu de casa, meu filho tinha 23 dias de nascido. E eu disse, eu não quero mais isso para mim. Eu disse, não quero isso mais para mim, eu quero minha vida, eu quero viver de novo, eu quero ser Juliane Lins, eu não quero ser Juliane Lira, rotulada como a ex-mulher de Arthur Lira. Infelizmente, esse rótulo eu vou carregar para o resto da vida.
Mas eu quis fazer o meu nome, eu quis ser a Juliene Lins. Eu não queria mais aquilo para mim. Aquela rédea curta, aquele estilo de vida. Entenda, não era, no começo eu posso ter me deslumbrado com aquilo tudo, mas quando você vai sabendo da verdade, que você vai se familiarizando com certas coisas, vivenciando o dia a dia, não era aquilo que eu queria para mim, Heloísa. Não dava certo. E muito menos está sendo traída em toda esquina, porque ele é uma pessoa assim. Ele sempre gostou de ter as namoradas dele, entendeu? E eu não era isso, porque eu não queria mais isso para minha vida. Os tempos são outros, não é verdade? Bom, dona É Juliane, verdade. eu quero saber o seguinte: a senhora viu dentro de casa ou em algum outro lugar um monte de dinheiro vivo? Dinheiro. Dólar ou Vi. real? Dólar ou real? Vi real. Vi sim, real. Quanto mais ou menos Vi que a senhora muito. chegou a ver, o máximo? Ah, eu não lembro, porque... Sabe aqueles malotes de banco? Sei. Chegavam lá, os malotes de banco, e abria, e eu mesma ajudava. Ó, tire tanto para fulano, bota no envelope tanto para ciclano, tira ali, passa ali. Para quem? Tirando aquele Chegava na dinheiro. sua casa? E Chegava na sua casa? outra coisa, não era ele que chegava com os malotes de dinheiro, não. Era sempre alguém que trazia. Com as malotes, com as malas, aquelas bolsas de viagem. Não era ele que chegava com aquela malinha lá, não. Nem com Mas mala. esse dinheiro era sempre entregue algum na casa da importante. senhora? Esse Sim, dinheiro Na casa de vocês? e ele ia para Sim. quem? Para gente da política local ou ele ia para Brasília, para outras pessoas? não, porque quando eu estava com ele ainda era deputado estadual, então era para a política local. Tá bom. Para os políticos do Estado. Juliane, nossa entrevista já está quase acabando, mas eu queria deixar o microfone aberto para você, para suas considerações finais, né, sobre esse momento que você vive, sobre a sua coragem e o que você espera, né, qual a sua perspectiva, a sua projeção, né, para os próximos dias. Eu primeiramente queria agradecer o espaço. Muito obrigada pelo convite, Heloísa. Tenho imenso prazer de estar aqui. Obrigada a todos vocês. E eu espero que o Brasil mude. Eu espero que haja alguma coisa. Não sei, gente, a gente tem que reagir. Não pode mais ficar da forma que está. Todo mundo querendo mandar. E ninguém quer ser mandado. Existem hierarquias, existem poderes, cada um no seu lugar. Eu só quero justiça. Eu quero viver em paz. Eu quero ter um lar. Eu não tenho lar hoje. Eu vivo pulando de local em local por segurança. Eu quero ser ouvida. CNJ, por favor, haja nos meus processos. Vá na Justiça de Alagoas e veja o que está acontecendo lá. Dona Juliane, Ministério Público, me ajude. COAF. Porque eu estou precisando de ajuda. Eu estou precisando ser ouvida. COAF, Pois não. Receita Federal, COAF, Sim. Receita Federal, provocada Tudo. pelo próprio Ministério E a gente Público, olhe, não é? Pelo próprio Ministério todos os Público, órgãos, os tem que direitos ver como humanos, é o Ministério das Mulheres, eu apelo. Eu estou fazendo um apelo aqui ao vivo. Por porque eu estou favor. precisando de ajuda. Pois não? Não vi. Por favor, não, esse espaço é para você. Eu preciso realmente de ajuda e de apelo e de ser ouvida. Eu digo e repito, meu processo que existe em Alagoas, tem lá processos meus, que é uma caixa de Pandora, é a caixa preta. Eu pedi tudo isso a todos os órgãos, mas as juízas, na verdade, que foi uma se avergou suspeita e agora é outra, não notifica ninguém. Está lá 17 anos parado, engavetado. Então, eu peço ao CNJ que tome uma providência em relação a isso. É isso que eu coloco nas minhas postagens. CNJ, por favor, faça uma intervenção no estado de Alagoas, porque o negócio lá está demais. Tá um escárnio. Está um escárnio. Eu fico tão indignada
que eu já falei tanto e ninguém me escuta, gente. Ninguém vai fazer nada, vai ficar isso aí acontecendo e operações em cima de operações e situações e situações e nada acontece. Não é possível. Tem que haver uma posição. Tem que haver uma investigação. Tem que ir lá a juíza do meu processo, já que não faz os pedidos que são solicitados. Os deles são atendidos de pronto. Os meus, não. Por quê? O que está vendo? Que blindagem é essa? Não. Vamos acordar, né, Brasil? Juliene Lins, novamente, muito obrigada por compartilhar informações, né, informações íntimas, inclusive, do casal e sobre toda essa operação, que nos ajuda também a entender, né, todas essas denúncias, né, que a senhora fez, mas entrar no detalhe, né, pela oportunidade da senhora ter dividido com a gente os questionamentos de todos os colegas em nome da comunidade ICL. Queria te agradecer. Muito obrigada. E o apelo que a senhora fez, né, que sirva para o Ministério Público. A senhora falou que o patrimônio dele cresceu 4 vezes, não foi com dinheiro da política, que o COAF, a Receita Federal, investiguem isso, o Brasil precisa. Esse apartamento que vai para o Collor, volta para ele, só isso, pô, tem que... Tá tudo aí. Muito obrigado. Heloísa Vilela, obrigado por ter convidado a senhora Juliene para essa entrevista, né? E eu espero que você continue